Fala pessoal, beleza com vós, vocês? Hoje a gente vai resolver este exercício aqui de álgebra. Só continha, isso aqui caiu num concurso público. Isso aqui cai muito em concursos. E essas propriedades aqui, as regrinhas que eu vou fazer, são muito importante você saber. Então, cada coisinha que eu for fazendo, eu vou falando, você vai anotando para não esquecer. Tenho no meu canal do YouTube que eu vou colocar, professor Michel Gunella. E tem um canal no YouTube chamado Desafoga Matemática. No Instagram também ele resolve de um jeitinho diferente. Eu acho que é diferente do jeito que eu for fazer, tá? Então vai lá, professor Michel Gunella no YouTube e pode acompanhar aqui no Instagram, tá? Pode compartilhar se quiser, sei lá o que você vai fazer com isso. Mas anote, estuda. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos resolver parte por parte. 1/9 elevado a menos 1. O que é uma coisa elevada a um expoente inteiro negativo? Você inverte. Se eu tenho 1/9 aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 1/9 elevado a menos 1, regrinha aqui, ó, expoente negativo, inverteu. Então, fica o 9 em cima, 1 embaixo, e o expoente fica positivo. Aí você faz 9 dividido por 1 é 9, 9 elevado a 1 é 9, tá? Então, 1/9 elevado a menos 1 é 9. Então, potência de expoente inteiro negativo, tá? Você inverte e o expoente fica positivo, você resolve normal. Então, anota isso aqui, a gente já resolveu. Agora, vamos, raiz de 2, a gente não sabe, menos 16 elevado a 0,5. O que a gente sabe? Sempre é interessante transformar números decimais em frações. 0,5 é igual a meio. Então, 16 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 16 elevado a meio. O que é um número, aqui no caso natural, elevado a uma fração? É uma raiz. Pode ser cúbica. Se fosse 1/3, raiz cúbica. 1/5, raiz quinta. 1/2 é raiz quadrada de 16, certo? Então, 1/2, raiz quadrada de 16 é 4. Então, outra regrinha, quando o expoente for uma fração, na verdade é uma raiz, tá? 1/3 é a raiz cúbica, 1/4 é a raiz quarta, 1/5 é a raiz quinta, 1/7 é a raiz sétima. Então, isso também é uma definição, tá? Então, já resolvemos isso daqui, dá 4. Agora, vamos resolver aqui no denominador, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Raiz de 2 elevado a 0,5. Lembra, 0,5 é a mesma coisa que meio, então eu tenho raiz de 2 elevado a meio. Lembra que a gente falou que quando é elevado a meio significa raiz quadrada? Mas já tem uma raiz quadrada. Não importa, você vai ter a raiz quadrada do meio, que é desse elevado a meio, e a raiz do 2. Esse expoente meio vira uma raiz. E você tem a raiz de 2. Então, isso é isso. Só que aqui dá para ficar mais bonitinho. Quando você tem uma raiz de raiz, raiz quadrada, quando não tem nada aqui no índice, a gente coloca o 2. Raiz de raiz multiplica, então fica raiz de 2 elevado a 4. Tudo bem? Fechou. Agora vamos resolver essa fração aqui. Vou fazer ela aqui embaixo, ó. 1 sobre 1 mais 1 meio. Então, a gente tem que lembrar, como que faz esse 1 mais 1 meio? 1 mais 1 meio, você pode fazer o MMC de várias formas, ou você pensa, você tinha 1 inteiro mais metade, certo? Tudo bem? Então, você pode falar que você pode pegar esse 1 inteiro e dividir ele em 2 pedaços. Então, você tinha 2 pedaços aqui, 2 meios, mais 1 meio. Você tem 3 meios. Ou você simplesmente faz o MC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, blá, 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 ou multiplica esse com esse, aí você faz normal, tá? Só que vai dar 3 meios. Agora vem o que todo mundo esquece. Tinha um 1zinho ali em cima, ó. 1zinho aqui em cima, ó. Olha lá, 1 sobre isso, que a gente já viu que dá 3 meios. Então, você tinha 1 aqui. Como que faz? Divisão de fração, repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, fica 1 vezes a de baixo invertido, 2/3. 1 vezes 2/3 dá 2/3, tá? Então, resolvemos isso daqui. Agora, vamos resolver aqui. A gente já viu, expoente negativo, mantém
Você inverte a base e o expoente fica positivo. Então, fica 2/3 elevado a 1, que dá 2/3. Então, a gente tem isso daqui. 3/2 elevado a menos 1 é igual a 2/3 elevado a 1, que é igual a 2/3. Então, revisando, 1/2 elevado a menos 1 é 9, que vai inverter aqui, elevado a 1, tá? Elevado a 0,5 é a mesma coisa que elevado a meio, e elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 é 4. Resolvemos aqui. Que é a mesma coisa, 0,5 é a mesma coisa que elevado a meio é a mesma coisa que raiz. Então, fica a raiz do meio e a raiz do que já estava. Quando você tem raiz de raiz, você multiplica aqui, ó, os índices 2 vezes 2, fica raiz quarta de 2. Que a gente fez o MMC e lembrou que quando tem uma fração de fração, uma divisão de frações, repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, a mesma coisa, expoente negativo, inverteu, ele fica positivo, qualquer coisa elevada a 1 aqui, ó, 2/3 elevado a 1 é 2/3, tá? Então, anota tudo isso daqui, certo? Bom, agora vamos substituir. A gente sabe que esse é 9 vezes raiz de 2 menos 16 elevado a 0,5 é 4, porque é a raiz de 16, sobre. Aqui, eu já vou fazer a conta aqui embaixo, no denominador. A gente já viu que vai dar raiz de 2, certo? Que a gente viu que é raiz quarta de 2. Vamos colocar aqui. Raiz quarta de 2. Mais, aqui a gente viu que dá 3/2, né? Ou 2/3, 2/3, porque vai inverter, porque o 1 está em cima, mais 2/3, tudo isso daqui vezes raiz quarta de 2, menos, que a gente já viu que vai inverter, 2/3, tá? Bom, aqui tem gente que já sabe que é o quadrado desse menos o quadrado desse, vai dar essa multiplicação. Se você não sabe, faz a distributiva. Então, vamos fazer a distributiva aqui para quem não lembra. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2, como o índice é mesmo, a gente mantém a raiz e multiplica eles. Então, fica raiz quarta de 4, porque 2 vezes 2 é 4. Menos, mais com menos é menos. Raiz quarta de 4 vezes 2/3. Certo? Que foi esse com esse. Agora, esse com esse. Fica mais com mais é mais. Raiz quarta de 4 de 2/3. Agora esse com esse, mais com menos é menos, menos, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Agora, olha aqui que interessante. Você tem 2/3 de raiz quarta de 4, negativo, e 2/3 de raiz quarta de 4, positivo. Uma coisa menos ela mesma, some. Como se aqui fosse, tudo isso desse 30, aqui desse 30. Então, quanto que vai dar aqui? Raiz quarta de 4 menos 4 nonos. Beleza? Beleza, né? Agora, como que a gente vai fazer essa bagaça? Simples. Raiz quarta de 4. Raiz quarta de 4. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Outra regrinha. Você tem uma raiz aqui, você tem um índice aqui e um expoente aqui. Você simplifica. Dá para dividir por 2, que é a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Simplifiquei aqui por 2, aqui por 2, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2, tá? Então, raiz quarta de 4 é raiz quadrada de 2. Então, fica 9 raiz de 2 menos 4 sobre raiz quadrada de 2 menos 4 nonos. Beleza? Tá. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Faz o MMC aqui, blá, 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 resolve. Tudo bonitinho. Então, vamos fazer aqui, ó. Anotar na distributiva aqui, vira isso daqui e tal. Vamos apagar aqui, tá? Vamos apagar aqui. Isso aqui, ó. Apaga assim. Pá. Ai, saúde pra mim. Então vamos lá, vai ficar 9 raiz de 2 menos 4 sobre MMC aqui, põe 1, vai dar 9. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes raiz de 2, 9 raiz de 2. Menos 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4.
Divisão de fração. Repete aqui a de cima, que é 9 raiz de 2 menos 4. E multiplica pelo inverso da de baixo, que é 9 sobre 9 raiz de 2 menos 4. Repara aqui, ó. Isso aqui é um vezes, a ordem não importa. Vou até colocar um 1 aqui embaixo, tá? Mas não precisa. Você não vai pegar isso vezes isso e dividir por isso? Isso não é a mesma coisa? Vamos supor que aqui dê 10, dê, sei lá, 10. Aqui também vai dar 10, é a mesma coisa. 10 dividido por 10 é 1, cortou. Então, tudo isso vai dar 9. Acabamos. Volta, assiste o vídeo de novo e vai anotando as propriedadezinhas passo a passo. Beleza? É isso aí. Professor Michel Gunella tá lá no YouTube também. Tchau!